Bom, a minha principal preocupação é fazer com que ele funcione bem. Eu acho que a reforma é uma iniciativa importante, uma simplificação do sistema, ou pelo menos uma tentativa de simplificação, que alinha o Brasil com as melhores práticas mundiais nessa matéria de tributação do consumo, mas há algumas complexidades, algumas decorrentes do fato de o Brasil ser uma federação e de o nosso IVA ser um IVA dual, repartido, portanto, entre a União com a CBS e os estados e municípios com o IBS. Há muitas preocupações. Uma em relação à transição, vai aumentar muito o compliance tributário das empresas, porque durante algum tempo vão ter que fazer os dois modelos. E a minha grande preocupação, vindo da presidência do Poder Judiciário, é com a litigiosidade, como equacionar o contencioso tributário. E aqui eu acho que a gente vai precisar de algumas ideias fora da caixa para evitar conflitos entre decisões e discussões intermináveis sobre competência. Eu gosto de dar o exemplo, se uma empresa de São Paulo vender um fogão elétrico para um consumidor em Porto Alegre e surgir um litígio, por exemplo, o contribuinte, porque agora o pagamento passa a ser no destino e, portanto, se o contribuinte não pagar um imposto que deve ao Estado do Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, ele, em rigor, deveria ser demandado no seu domicílio, que é São Paulo. Mas há uma decisão do Supremo no sentido de que os estados não devem demandar fora da sua circunscrição. A decisão é anterior à reforma tributária. Então, a primeira decisão é saber qual é o foro competente. Por outro lado, se o contribuinte quiser questionar esse tributo devido ao Estado do Rio Grande do Sul, ao município de Porto Alegre, em linha de princípio, pelo Código de Processo Civil, ele poderia demandar no seu foro, no foro do autor. Mas, de novo, por decisão do Supremo, o Estado não deve ser obrigado a estar em juízo fora da sua jurisdição, até porque um Estado não pode expedir precatório contra outro Estado. Então, nós vamos ter primeiro essa discussão importante sobre competência e depois o risco de decisões conflitantes, porque a CBS, a jurisdição é federal, portanto, as ações vão ser litigadas na Justiça Federal, e o IBS, de competência estadual, vai ser litigado na Justiça Estadual. De modo que é preciso equacionar isso. A proposta que eu faço, que um grupo de trabalho que eu formei no Conselho Nacional de Justiça apresentou, é a de criação de uma Justiça 4.0 inteiramente online, compartilhada, em que paritariamente seria composta por juízes estaduais e juízes federais, em primeiro grau e em segundo grau. E depois dessa jurisdição compartilhada, que não precisa de estrutura, porque é toda online, caberia eventual recurso para os tribunais superiores. Se nós não cuidarmos de decidir essas questões de competência antes da implementação da reforma, depois que ela começar a ser praticada, tudo vai ficar mais difícil.